Olá, tudo bem? Eu sou Marilene e vou apresentar o trabalho Política de Iniciação Científica no Brasil, expectativas dos professores orientadores de projeto. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, da Universidade Tiradentes, pela professora Ada Augusta, também da Universidade Tiradentes, e pela professora Marília Morosini, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nós partimos da seguinte pergunta: quais as expectativas dos professores orientadores dos projetos de iniciação científica acerca das implicações dessa política pública na formação acadêmica e profissional dos bolsistas e voluntários de IC? A partir dessa pergunta, nós estabelecemos os seguintes objetivos: identificar as expectativas dos professores orientadores sobre as implicações da IC na formação universitária, com vista a avaliar os conhecimentos, as habilidades e as aprendizagens reconstruídas pelos participantes dessa política pública. Dentro dessa vertente, nós estabelecemos essa investigação partindo da seguinte premissa: a pesquisa enseja ao pesquisador o diálogo com a realidade e o conhecimento já produzido, abordando o objeto de estudo em suas múltiplas dimensões com a mediação da ciência. E aí vocês percebem que a iniciação científica é um sustentáculo muito importante para a formação universitária. E nós chegamos à conclusão nesses estudos que a iniciação científica não deve ser meramente o envolvimento do aluno em atividades mecânicas de pesquisa. Pelo contrário, ela deve ressignificar os conhecimentos profissionais desses indivíduos a partir da temática dos seus projetos e estimular a progressiva autonomia acadêmica e intelectual por meio de atividades orientadas, envolvendo a gestão de tempo e a execução do plano de trabalho estabelecido em todo projeto de iniciação científica. Além disso, nós investigamos também as habilidades que são desenvolvidas pelos alunos. Observem: reconstruir saberes, aprofundar os conhecimentos específicos, crescer academicamente, pessoalmente e profissionalmente, a partir do envolvimento com o seu curso, despertar o interesse em ser pesquisador e apropriar-se das práticas que envolvem os projetos de pesquisa. Nesse cenário, nosso estudo partiu da seguinte metodologia: de natureza qualitativa, que atende à demanda do Congresso, visando compreender os significados e as peculiaridades desse estudo. Quanto aos procedimentos de coleta, nós fizemos um levantamento de fontes e utilizamos a bibliografia. Quanto às fontes de informação, também foi um estudo bibliográfico utilizando documentos. Além disso, nós aplicamos um questionário com os professores orientadores de projetos de IC na Universidade Tiradentes, considerando os projetos desenvolvidos de 1995 até 2008, e fizemos, como vocês viram aí no segundo ramo do mapa, análise de conteúdo a partir de Bardhan. Também eu trouxe para vocês um gráfico, vejam, um gráfico que mostra aí os projetos de IC desenvolvidos na IES, de 1995 a 2008. Vocês observam a cor azul, que é das ciências biológicas e da saúde, foram os projetos desenvolvidos nessa área, onde nós temos um destaque. Nesses índices, a gente percebe que durante os 13 anos de atividade de IC, a universidade executou 505 projetos. Em 1995, ela partiu de 6 projetos e em 2008 ela já estava com 505 projetos. Destaque para a área da biologia, como eu já disse para vocês, e os demais cursos de engenharia, arquitetura, da área de exatas e tecnológicas, obtiveram 24,75% dos projetos desenvolvidos, e a área de ciências, de educação, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, ficou com 17,23%. Nós percebemos
que houve um destaque para a área de Ciências Biológicas da Saúde nos cursos de licenciatura que foram alvos desse projeto, dessa pesquisa. E eu ressalto para vocês que o curso de Ciências Biológicas, ele iniciou no ano de 1993, então bem antes dos demais cursos de licenciatura, que em seguida veio de Educação Física e os outros em anos seguintes, em 2000, acima de 2000, o que justifica, inclusive, o fato dele ter um número de projetos muito mais desenvolvidos. Dando continuidade, eu separei para vocês, eu percebo aqui na minha tela, que eu separei para vocês algumas falas dos professores, que trazem as expectativas. Eu vou ler rapidamente para vocês. Nesse primeiro sujeito de pesquisa, ele diz que a experiência da IES nesse âmbito tem demonstrado que a iniciação científica é de fato um dispositivo que possibilita a introdução do estudante de graduação com potencial promissor na investigação científica, através do seu vínculo a um projeto integrado. Além disso, a iniciação científica configura-se como um instrumento básico de formação que aprofunda o exercício da metodologia científica, desenvolve a capacidade de análise e senso crítico e incentiva a criatividade e a inovação. Então, na expectativa, vocês percebem na fala desse sujeito uma grande expectativa com relação ao dispositivo de iniciação científica. Como nós temos pouco tempo, eu trouxe apenas 3 falas, mas vocês podem pegar na nossa pesquisa, no nosso artigo, nos anais, mais detalhes dessas expectativas. Vamos para uma segunda fala do sujeito. Ele diz que a IC, no campo das licenciaturas, sobre o olhar metodológico transdisciplinar, concorre para a consolidação da consciência coletiva de professores e alunos com relação à responsabilidade social e à ética. Então, a expectativa desse sujeito tem a ver com a responsabilidade social, com a ética, tem a ver também com formar educadores, com consciência crítica. O envolvimento do aluno na IC promove essa diversidade e solidariedade humana. Vamos apenas para mais um sujeito de pesquisa, que retrata o professor contemporâneo, inclusive no espaço da sala de aula, configura-se como um pesquisador que responde pela formação de indivíduos, construindo e reconstruindo conhecimento científico na área pedagógica, na área da vocação, privilegiando a via de iniciação científica. O que nós percebemos e o que foi possível concluir a partir desses estudos é que a iniciação científica desenvolve atitude teórico-científica no aluno, clareza de vocação, habilidades para pesquisa e atuação em grupos de estudos, incrementa a produtividade científica na formação profissional da educação, fazendo com que esse aluno seja entendido como cientista social. E, por fim, nós recomendamos que depois desses estudos, que ficou diretamente focado nas expectativas dos professores e orientadores, com vista a avaliar os conhecimentos e as habilidades dos bolsistas e voluntários, nós recomendamos que outros estudos sejam feitos, se apropriando dessa temática, mas voltando para a tensão que existe entre as práticas cotidianas do professor orientador. Será que essas práticas cotidianas que envolvem a orientação de projetos são vocacionadas ou não? Qual é a tensão que existe entre os bolsistas e os professores na hora de se alcançar os objetivos estabelecidos nessa política pública e nos objetivos que estabelecem essa política de fomento à pesquisa? Então, nós não podemos perder de vista a necessidade de se estabelecer e de se pensar que a iniciação científica não pode ser simplesmente considerada um indutor de pós-graduação, porque esse é apenas o caráter pragmático que ela traz. Ela tem uma especificidade que, de fato, é trazer e certificar o aluno de que ele seja um cientista social, entendendo a ciência como todas as ciências como humana. Nessa perspectiva, nós apresentamos o nosso trabalho, vocês vão ver aqui as referências que nós utilizamos, também vai estar disponível no nosso artigo, e deixamos o nosso contato e agradecemos muito a oportunidade desse 3º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa
e nos vemos no dia do Congresso, na apresentação virtual para tirar mais dúvidas. Um abraço e até lá.